Hoje a gente vai estudar um assunto bem relax, certo? Que é ecologia. E hoje iremos estudar o fluxo de matéria e energia, cadeia alimentar, tá bom? Vamos lá. Ecologia. Qual é o conceito de ecologia? Eco, casa. Logia, estudo. Estudo da minha casa. Onde é minha casa? Onde é que eu moro? No planeta. No planeta Terra. Então, este planeta Terra é minha casa. Vamos estudar a minha casa, tá bom? E é claro, não só a minha casa, mas e as relações, e a minha convivência, e o que eu preciso para viver nesta casa, né? Então, estuda as relações entre os seres vivos e destes com o ambiente. Cuida da preservação e restauração da natureza. Porque quando a gente fala em ecologia, a gente trabalha também com a parte de preservação, cuidado com o ambiente. Mas isso a gente vai falar mais na frente. Vamos lá. Vamos entender alguns conceitos, tá? O que é habitat e o que é nicho ecológico. Qual é o habitat? Qual é o habitat do leão? O habitat do leão, ele gosta de viver na savana ou então na floresta. Esse é o habitat dele, é o lugar onde ele vive, tá? E o que é nicho ecológico? Nicho ecológico é aonde ele vive, o que ele come, os hábitos alimentares dele, a dieta, tudo. É toda a informação dele, é a função dele, certo? Então, isso inclui aonde ele mora, o que ele come, quais são os hábitos noturnos dele, entendeu? Então, toda a função dele, podemos dizer assim, é chamado nicho ecológico. Bom, o que a gente vai estudar hoje? Objeto de estudo, né? Vamos aqui lembrar do início do ano. Deixa eu colocar aqui a canetinha, tá? Vamos lembrar aqui no início do ano que a gente começou a estudar. Ó, átomo, união de átomo forma molécula. União de molécula forma substância orgânica, que vai formar o que? Célula. União de várias células forma tecido. Vários tecidos formam os órgãos. Vários órgãos formam o sistema. E o sistema, né, vai formar o que? O organismo. Agora, o que me interessa na ecologia? População, comunidade, ecossistema, biosfera. O que é população? Vamos aqui. População, pessoal, é um conjunto de indivíduos da mesma espécie em determinada área, certo? Então, em Massapê, só os Homo sapiens, que são pessoas, né, que são humanos, é considerado uma população, certo? Agora, numa determinada área, tem humanos, tem sapo, tem calango, tem jumentinho. Isso aí não é mais população. Isso aí é o que? Comunidade, certo? Então, ou comunidade, conjunto de populações diferentes, de diversas espécies que interagem em determinado local, certo? E o que é ecossistema? Ecossistema é a união de várias comunidades. Então, eu tenho a comunidade, de sapo, a comunidade de calango, a comunidade de humanos, a comunidade. Essas comunidades juntas, elas estão interagindo com o meio físico. Que seria o quê? Por exemplo, esses seres que eu citei estão interagindo com a água, porque estão bebendo, estão interagindo com o vento, estão interagindo com o sol, estão interagindo com a rocha, entendeu? Estão interagindo com as plantas. Então, estes seres, eles
eles estão juntos numa mesma área, mas interagindo com o meio abiótico. Já viram o que é abiótico? Abióticos são seres que não têm vida, como água, terra, vento, sol. E o que é seres bióticos? Bio vem de quê? Vida. São seres vivos que a gente interage. Por exemplo, a gente interage com bactérias. A gente interage com o quê? Com fungos. Né? A gente come pão. Pão é fungo. Né? Então, nada mais é ecossistema do que populações que vivem num ambiente interagindo com o meio em que vive. Pronto. Agora vamos para a cadeia alimentar, né? Na cadeia alimentar existe 3 tipos de componentes. Os produtores, que sempre vão ser os autótrofos, ou seja, aqueles que fabricam o seu próprio alimento. Plantas, sempre. Os produtores sempre vão ser as plantas e as algas, certo? E as microalgas, né? Lembrando, alga não é planta. A alga é do grupo dos protoctistas. Depois vem os consumidores. Os consumidores, eles podem ser herbívoros. Geralmente, herbívoro se alimenta de planta, né? Geralmente são os primeiros consumidores, porque vão se alimentar dos produtores, que são as plantas. Tem os carnívoros, que se alimentam de carne. Geralmente é o segundo consumidor, porque vai se alimentar deste animal aqui, herbívoro. E os onívoros, que é aqueles que se alimentam dos dois. Exemplo, nós somos onívoros, né? E tem a outra que é o decompositor, ou saprófagos, é a mesma coisa, que são aqueles seres vivos que decompõem, degradam a matéria orgânica morta, devolvendo para a natureza a matéria inorgânica, para servir de reciclagem de nutrientes. Vamos aqui entender. Veja bem. Os produtos, a planta, ela fabrica seu próprio alimento a partir da luz do sol, né? Então, eles são autótrofos. São capazes de elaborar seu próprio alimento, né? Processo chamado fotossíntese. Então, eles são chamados de produtores. E aí, o que acontece? O alimento produzido é utilizado pelas células vivas para formar a matéria orgânica. Então, nós comemos a planta, nós obtemos dela o quê? Matéria orgânica, que é a glicose, né? Os produtos orgânicos de organismos vivos são algumas vezes denominados de biomassa. Exatamente. Biomassa nada mais é do que a nossa matéria. Nossos músculos é formado de quê? Carboidrato, lipídio, proteína. Esses nutrientes vêm de quem? Vêm das plantas, vêm dos animais, né? Que a gente come. Então, ó, veja aqui essa imagem. Eu tenho uma plantinha. Olha a setinha, preste atenção na setinha. O coelhinho é o consumidor primário, porque está se alimentando da planta. E a raposa vai comer o coelhinho. Então, a raposa vai ser o quê? Consumidora secundária. Agora, existe também um nível trófico, né? Então, o nível trófico é cada um dos componentes que participam da cadeia. Aqui é o primeiro nível trófico, aqui é o segundo nível trófico e aqui é o terceiro nível trófico, certo? Aqui, ó, eu tenho uma plantinha, né? Na qual, que bichinho é esse, meu Deus? Um grilinho. Um grilinho se alimenta da plantinha, né? Então, a plantinha é produtora, o grilinho é o consumidor primário, o sapo é o consumidor secundário, a cobra é o consumidor terciário e o gavião é o consumidor quaternário, certo? Então, em nível trófico, né? Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível trófico. Então, vamos lá. Certos organismos consomem produtos elaborados pelos produtores, que são os consumidores, né? Os consumidores podem comer plantas, chamado de herbívoro, carne carnívoro, né? Ou assimilar matéria orgânica morta, que são os decompositores, né? Como os fungos e as bactérias.
Então, veja aqui a imagem. Eu tenho aqui planta, são as produtoras, né? Aqui eu tenho a lagarta, que é a consumidora primária. Tenho aqui esse pássaro que come a lagarta, que é o consumidor secundário. E tem um gavião, que é o consumidor terciário. E os decompositores? Os decompositores, eles podem aparecer em qualquer nível. Porque vai que Ixi, meu Deus, esqueci o nome. Vai que esse bichinho aqui morre antes de ser devorado pelo pássaro, a lagarta, certo? Então, se ela morrer antes de ser devorada pela lagarta, os decompositores vão atuar bem aqui. Então, os decompositores podem atuar em qualquer nível trófico. Perceba que de um ser vivo para outro tem uma setinha azul dizendo calor. Por quê? Porque a energia produzida nas plantas, certo? Ela nunca vai ser a mesma do consumidor primário. A energia do consumidor primário nunca vai ser a mesma do consumidor secundário. A energia ela é sempre perdida. Ela é sempre dissipada na forma de calor. Por quê? Veja bem, se a planta ela tem 10% de energia, quando a lagarta comer, a lagarta só vai ter 8. Quando o pássaro comer a lagarta, o pássaro só vai ter 6. Quando o gavião comer o pássaro, ele só vai ter 4. Agora, por que essa energia ela é perdida para o ambiente na forma de calor? Porque o que acontece? Quando a lagarta vai comer a planta, certo? Ela precisa mastigar, ela precisa subir e descer, ela precisa metabolizar. E tudo isso é gasto de energia. Então, à medida que ela vai comendo, ela também vai perdendo energia com as atividades metabólicas, certo? Então, vamos lá. Eu tenho teia alimentar, é um conjunto de cadeia. Então, vamos aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho uma cadeia alimentar, certo? Aqui eu tenho uma cadeia alimentar. Se isso aqui se misturar tudo, forma uma teia. O que é uma teia? São várias cadeias juntas. Vê se eu coloquei alguma imagem. Acho que essa aqui, ó, nível trófico. Ó, veja bem. Aqui eu tenho uma cadeia, certo? Olha aqui a seta. Aqui eu tenho outra cadeia. Aqui, olha aqui, ó, eu tenho outra cadeia. Aqui, ó, eu tenho outra cadeia. Ou seja, várias cadeias juntas formam a chamada teia alimentar. Então, nível, como eu já falei, né? A planta é o primeiro nível, o animal herbívoro é o segundo nível e o carnívoro geralmente é o terceiro nível. Então, quem eu tenho aqui representante? As plantas e as algas, microalgas, que também é chamado de fitoplâncton. Fitoplâncton. E o zooplâncton, zoo vem de animal, são animais microscópicos que vivem na água, certo? Então, vamos aqui, as pirâmides ecológicas. Existe a pirâmide de número, certo? Indica o número de indivíduos em cada nível. Por exemplo, aqui eu tenho 3 plantas de ipê para 1000 besouros nessas 3 plantas para 20 aves. Perceba que a base e o topo, né, não são tipo bem regular, tá entendendo? Então essa pirâmide ela é toda irregular, tá? Olha essa aqui, é bem regularzinho, ó. 1000 gramíneas para 200 lagartas para 20 pássaros. Perceba que a base é maior, depois vem outra menor e vem o topo, né? Então as pirâmides elas não são sempre desse jeito. Elas podem vir desse jeito aqui que é chamado de pirâmide invertida, tá certo? É as pirâmides de número. Ela indica a quantidade de número de espécies presente. Tem a pirâmide de biomassa. Massa é matéria, certo? Então veja aqui, ó. Capim, 150 toneladas.
as ovelhas obtêm 10 toneladas e a onça obtém 150 quilos ao ano. Ou seja, essa pirâmide aqui, ela tá bem bonitinha, né? Ela tá bem num formato correto. Mas também existe pirâmide invertida de biomassa. Agora a pirâmide de energia. A pirâmide de energia, gente, ela sempre vai ser assim. A base maior e o topo bem menor. Sempre vai ser em forma de escadinha. Por quê? Porque a energia do primeiro sempre é maior do que a do consumidor primário, consumidor secundário, terciário e quaternário. Por que, Jacira? Porque, como eu falei no começo, a energia ela é dissipada, ela é perdida, tá? Outra coisa, deixa eu voltar aqui. Outra coisa, por que que não deve ter consumidor quinternário? Consumidor 5, 6, por quê? Porque, ó, aqui já tem 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 consumidores aqui, certo? A coruja aqui, ela já tá obtendo muito pouca energia. Então, se tivesse outro animal para comer a coruja, nem valia a pena comer a coruja. Sabe por quê? Porque ele ia obter menos energia e era mais fácil ele gastar as energias dele do que obter. Entendeu? Então, por isso que não vale a pena ter consumidor o quinto consumidor, tá? O fluxo de energia, ele é unidirecional, quer dizer que ele segue uma única direção, certo? Não volta. Então, a luz, né, vai produzir o que? A matéria, que é as plantas, né? Aí as plantas vai produzir o que? Substância orgânica, que é a glicose, né? E aí vem um ser vivo que vai comer as plantas e vai obter toda a matéria orgânica. Por exemplo, nós comemos o que? Alface. Então, nós obtemos essa matéria orgânica, né? E aí, quando morrermos, quando nossa matéria morrer, o que é que acontece? Os micro-organismos vêm e transformam essa matéria minha orgânica em matéria inorgânica, devolvendo para o solo, devolvendo para a natureza todos aqueles minerais, aquelas substâncias, entendeu? Então tudo é um ciclo, é unidirecional, certo? Esse ciclo aqui, a energia flui, a matéria circula, tá certo? Então, nossa aula de hoje é sobre fluxo de matéria e energia. Espero que vocês tenham gostado e até mais.